tudo bem? Então, vamos aí para a live, primeira live que eu estou fazendo, tá? Bom, vou falar hoje um pouquinho sobre o Sagrado Equilíbrio, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Mago Prata, eu sou terapeuta, sou iniciado na bruxaria natural, na magia dos dragões, nas runas, entre outras coisas. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre um equilíbrio energético um pouco diferente. Quando nós falamos para a pessoa se equilibrar, que a pessoa tem que se manter alinhada, normalmente nós costumamos dizer essas coisas com relação aos 7 chakras, que nós temos que manter o alinhamento dos chakras, manter o equilíbrio dos chakras. Nós falamos a respeito disso com relação também aos 4 elementos, que nós temos que manter o equilíbrio com os 4 elementos, que os 4 elementos no nosso corpo, cada um representa uma coisa, como por exemplo, o fogo representa o nosso espírito, o elemento terra representa o nosso corpo físico, o elemento ar representa o nosso raciocínio, o elemento água representa o nosso emocional. Nós devemos sempre manter o equilíbrio dos 4 elementos, tá? Então, além disso, além do equilíbrio dos chakras, além do equilíbrio dos 4 elementos, eu vou falar um pouquinho hoje sobre o sagrado equilíbrio que muitas vezes as pessoas se esquecem que tem que ter, que é o equilíbrio que no Oriente eles chamam de Yin Yang. Aqui no Ocidente é o equilíbrio do masculino e feminino. Mais do que isso, essa denominação masculino e feminino talvez gere um pouco de confusão, quando na verdade são simples denominações para exemplificar, para nos caracterizar tipos opostos de energia que nós temos que manter o equilíbrio, tá? Costuma-se dizer que a energia masculina é uma energia ativa e a energia feminina seria uma energia passiva, tá? Eu já vou explicar um pouquinho mais para frente na live o porquê se coloca desse jeito. Tem a ver sim com um pouco da sociedade patriarcal, tá? Mas vamos pegar então a denominação energias ativas, energias passivas, energias de ação e energias de reação, tá? Todos nós temos ambas essas energias conosco e nós devemos manter também o equilíbrio dessas energias na gente, tá? Se eu fico muito numa energia ativa, eu fico muito, posso ficar muito com os nervos à flor da pele, tá? Aquele tipo de pessoa que está sempre indo atrás de confusão, está sempre brigando, está sempre fazendo de tudo para causar algum tipo de confusão, tá? Se eu fico muito na energia reativa, eu fico uma pessoa muito passiva, uma pessoa muito para baixo, triste. Então eu tenho que o quê? Juntar essas duas energias e mantê-las em equilíbrio, tá? Foi feita uma pergunta aí sobre o sagrado não binário, tá? Bom, para explicar um pouco sobre a minha opinião a respeito disso, eu tenho que explicar um pouco sobre o sagrado feminino e o sagrado masculino, tá? Então, o que acontece? O sagrado feminino, que está bastante em voga hoje em dia, ele trabalha a energia feminina, a energia da mulher, mas nós temos que lembrar que todos nós possuímos essa mesma energia no nosso corpo, tá? A energia do sagrado masculino é uma energia que, como eu falei, costuma-se trabalhar mais os homens, mais a masculinidade, tá? Diferente do patriarcado,
tá? Energia masculina é extremamente diferente do patriarcado. Mais para frente eu explico um pouco a respeito disso, tá? Mas então vamos pegar o sagrado masculino e o sagrado feminino. Essas duas energias, elas têm que ser trabalhadas em todos os seres humanos. Todos nós possuímos essas duas energias no nosso corpo. Então, quando me perguntaram, e o sagrado não binário? Na verdade, como eu falei, sagrado feminino, sagrado masculino são simples denominações que, infelizmente, nós seres humanos utilizamos essas palavras para concebermos melhor o que seriam essas energias. Mas essas energias, elas não têm nada a ver com o gênero, com a opção sexual, com nada. Tá? São energias que todos os seres humanos têm. Então, quando falam de sagrado não binário, a minha opinião pode ser uma opinião um tanto quanto extrema, mas é o seguinte: não existe sagrado não binário. Por quê? Porque nós fazemos parte do equilíbrio de duas energias que costuma-se dizer feminina e masculina, mas como eu falei, são nomes simples para remetermos nós humanos a esse tipo de energia, tá? Então pode ser uma opinião tanto que vai causar aí revolta, não sei o quê, mas a minha opinião é essa. Sagrado não binário é uma coisa que simplesmente não existe. Se nós, seres humanos, trabalharmos muito bem o nosso feminino, o nosso masculino, nós seremos seres humanos inteiros, tá? E isso não é uma coisa nova, tá? Apesar do sagrado feminino estar em voga hoje em dia, ter muito trabalho, extremamente necessário, diga-se de passagem, esse trabalho do resgate, né, da mulher, do resgate da feminilidade, do resgate do sagrado feminino, tá? Nós estamos trabalhando também o resgate do sagrado masculino, tá? Isso não é nada novo. Sim, o masculino, o feminino seria comparado ao yin yang, exatamente, tá? Por isso que o Oriente ele tem essa denominação, essas palavras um pouco melhor de se entender. Yin e Yang. Que quando nós falamos Yin, nós falaríamos de uma energia mais passiva, uma energia mais calma, mais tranquila. E o Yang, uma energia mais ativa, mais brigona, mais de ação. Tá? Isso é muito legal. Mas aqui no Ocidente, infelizmente ou felizmente, não sei, a denominação Yin Yang virou feminino e masculino, mas seria o comparativo, sim, do Yin Yang, tá? Talvez pegando nessa linha do Yin Yang seja mais fácil da gente conceber melhor essas energias do que falando sagrado feminino, sagrado masculino. Por isso o tema da live de hoje, sagrado equilíbrio, tá? Sagrado equilíbrio é exatamente o equilíbrio dessas duas energias que nós temos no nosso corpo, tá? Como eu falei no início da live, quando nós falamos para as pessoas que elas devem se equilibrar, muitas vezes imaginamos tão somente o equilíbrio dos chakras, o equilíbrio com a natureza, com os 4 elementos, mas nós também devemos equilibrar o nosso feminino e o nosso masculino, que todos temos no nosso ser, tá? E como eu falei, isso não é uma coisa atual, tá? Isso é uma coisa que Hermes Trismegisto, lá atrás, há mais de 3.000 anos atrás, já tinha concebido, tá? Para quem não sabe, Hermes Trismegisto ele foi um legislador egípcio, tá? Ele viveu data mais ou menos 1300 antes de Cristo. Mas isso é uma estimativa e essa estimativa pode chegar até 1500 a.C. até 2000, 2500 a.C. Tá? A gente não tem uma precisão certa de quando Hermes Trismegisto viveu, tá? Quando que ele colocou as leis herméticas, mas nós sabemos que é pelo menos 3.000 anos de idade. Tá? Nós temos essas leis herméticas há pelo menos 3.000 anos. Então não é nada novo.
É algo que está aí, a humanidade está estudando e a gente sabe até hoje que funciona assim. Uma das leis a que o pessoal mais costuma falar, das leis herméticas, é: tudo que está em cima é igual ao que está embaixo, tudo que está embaixo é igual ao que há em cima. Mas nós temos também duas outras leis complementares, por assim dizer, de Hermes Trismegisto, tá? A primeira lei que eu vou falar agora, né, ele tem várias, as leis herméticas são várias, mas a primeira lei que eu vou pontuar agora é a lei hermética da polaridade, tá? O que essa lei da polaridade nos diz? Lá atrás, como eu falei, há mais de 3.000 anos já se sabia disso. E hoje a gente reforça cada vez mais esse conhecimento, tá? Essa lei da polaridade, ela nos dá que tudo é dual, tudo que existe é duplo, nada é único. As coisas só são inteiras quando existe o seu complemento, tá? Nada é sozinho, nada consegue criar, viver, existir sozinho. Para haver uma existência é necessário o seu oposto, tá? Essa é a lei da polaridade, tá? A polaridade é dual, tá? Tudo que existe, existe o seu oposto, ok? Essa é a lei da polaridade que Hermes Trismegisto já colocou lá. Então, nós temos o positivo, o negativo, nós temos o ativo e o reativo, nós temos o branco e o preto, tá? Tudo é dual. Nada consegue existir sozinho, tá? E a segunda lei que eu vou falar um pouquinho é a respeito da lei do gênero, que é uma lei, vocês vão entender que é um pouco complementar à lei da polaridade, tá? Quando a gente fala gênero, tá? Não é gênero no sentido gênero sexual físico, ok? Tá? Essa lei tem esse nome, mas ela vai muito além da concepção física, tá? Essa lei do gênero de Hermes Trismegisto diz que tudo tem o seu lado feminino e masculino. Tudo o que existe possui essas duas energias, uma complementar a outra. Nada pode existir unicamente sendo uma única energia. Tudo que existe possui essas duas energias, tá? Então nós, seres humanos, como eu falei, somos formados tanto da energia feminina quanto da energia masculina. Não importa qual o seu gênero físico, a sua opção sexual, não importa a orientação, não importa. Todos os seres humanos possuem uma energia feminina e uma energia masculina dentro de si. Como eu falei, são denominações para que nós, seres humanos, consigamos entender, conceber e trabalhar essas energias, tá? No Oriente fica mais fácil porque é o Yin Yang. Todos os seres vivos, toda a existência, ela possui essas duas energias, o Yin e o Yang, ok? Tudo possui essas duas e nada consegue ser 100% Yang, 100% Yin. Nada consegue ser 100%. As coisas, a existência, os seres humanos são um complemento dessas energias. São um equilíbrio dessas energias. Aí vocês me perguntam, Prata, mas e com relação a esse sagrado feminino que trabalha unicamente a energia da mulher? Tá, vamos lá. Como eu falei, é um trabalho muito necessário, mas nós temos também que trabalhar o nosso sagrado masculino e eu já vou explicar por quê. Nós temos aí a questão do patriarcado na sociedade que a gente vive, tá? O patriarcado tá aí
na existência há cerca de uns 2.000, 2.500 anos, se eu não me engano, talvez um pouco mais, uns 3.000 anos, tá, que o patriarcado existe. Inclusive, agora em maio, a partir do dia 19 de maio, eu vou dar um curso pela Casa de Bruxa, para quem se interessar, um curso muito legal, onde eu explico a origem do sagrado feminino, a origem do sagrado masculino, tá? Eu vou explicar da onde surgiu, lá de trás, 40, 50 mil anos atrás, da onde surgiu essa história de trabalhar essas energias, tá? Inclusive, até hoje, a gente vai, é um trabalho histórico, são 4 aulas somente, tá? Vai ser de quarta-feira à noite, a partir do dia 19 de maio, é só ligar na Casa de Bruxa, tá? Que eu vou estar explicando um pouco a respeito da origem dessas energias e inclusive eu vou abordar um pouco mais a respeito do patriarcado, tá? Dessa sociedade, como aconteceu de nós vivermos uma sociedade patriarcal, tá? Então, para quem se interessar aí, fica a dica, 19 de maio, origem do sagrado equilíbrio, para entender mais da onde surgiram essas energias e assim nós podermos entender um pouco mais da sociedade a qual a gente vive hoje. Porque uma coisa que eu falo, quem se esquece do passado não tem futuro. Se você quer entender a situação atual, se você quer entender um pouco para onde a gente está indo, você obrigatoriamente tem que entender o passado, tem que lembrar do passado, ok? Mas então, voltando, a gente está vivendo numa sociedade patriarcal. Porém, a sociedade patriarcal é diferente de uma sociedade de energia masculina, tá? Por quê? A energia do sagrado masculino, ela é uma energia madura, tá? A energia do patriarcado é uma energia infantil, uma energia imatura, que não amadureceu, que está sempre em constante estado de infantilidade, tá? Por que isso? Todos nós fomos crianças, alguns ainda somos, um pouco mais, um pouco menos, e quando criança, nós vamos com o tempo amadurecendo, crescendo, certo? Nos desenvolvendo, nos melhorando, trabalhando a nossa responsabilidade, o nosso equilíbrio, tá? Porém, a sociedade patriarcal, ela aos poucos está começando a amadurecer. A sociedade patriarcal, ela tem uma concepção de uma energia masculina extremamente nova. Uma energia masculina, como eu falei, imatura. Uma energia masculina infantil. Com esse trabalho do sagrado feminino, o resgate da mulher, existe agora um amadurecimento disso. Mas para isso nós também devemos trabalhar a energia masculina. Porque, como eu falei, nós somos esse equilíbrio dessas energias. Tá? Não adianta eu trabalhar só uma e deixar a outra sem trabalhar. Eu vou ficar um ser humano incompleto. Eu vou ficar um ser humano onde falta algo. E esse algo é essa sombra que eu deixei de trabalhar. Ok? Então, essa sociedade patriarcal onde a gente vive exige muito trabalho, tanto do feminino, mas também do masculino, tá? Principalmente porque, como eu falei, essa energia patriarcal é uma energia masculina imatura, é uma energia masculina infantil. Nós precisamos fazer com que essa energia ela evolua, ela amadureça. Se nós queremos o equilíbrio, nós devemos trabalhar o amadurecimento dessas energias, tá? Eu sei que o que eu estou falando, pode ser que muitas pessoas não concordem, tá? Mas quando a gente estuda, e por isso que eu estou falando do curso que eu vou passar na Casa de Bruxa a partir de agora, dia 19 de maio, vai elucidar muitas das dúvidas que vocês possam ter e vocês vão entender muito melhor essa questão
de amadurecimento da energia feminina, amadurecimento da energia masculina. Tá? O sagrado equilíbrio é isso, não é uma ou outra. Sagrado equilíbrio é o amadurecimento das duas energias complementares. Como eu falei no início, nada consegue existir sendo unicamente um tipo só de energia. Tudo precisa do seu complemento. Tá? Se vocês tiverem mais dúvida, pode colocar aí no chat, eu tô lendo aí, tá? Pode ficar tranquilo. E vamos então passar um pouco da situação atual, tá? Como eu falei, existe um trabalho muito legal, muito importante do resgate do feminino. Trabalho extremamente importante, porque nessa sociedade patriarcal que a gente vive, como eu falei, é uma energia masculina muito infantil, muito imatura. Ela ainda está muito cru, muito verde. Como que nós podemos amadurecer? Trabalhando, sim, o seu oposto, que é a energia feminina. Nós devemos, sim, trabalhar essa energia, tá? E isso vai ajudar a trabalhar a energia masculina e amadurecer junto essas duas formas, tá? Eu posso talvez ter uma opinião um pouco positiva demais, mas sim, eu vejo que daqui para frente nós alcançamos um ponto que ainda não é o equilíbrio, ainda não é o adequado, mas nós conseguimos nos últimos anos alcançar uma situação onde nós estamos quase conseguindo o equilíbrio, tá? Energético. Estamos amadurecendo, mas ainda vai levar alguns anos aí para chegar ao ponto ideal, tá? Não chegamos ainda, mas conseguimos alcançar muitas vitórias, tá? Tanto das mulheres, as mulheres conseguiram muitas vitórias, mercado de trabalho, direito a voto, direitos iguais, mas infelizmente nós sabemos que isso vale muito mais no papel do que na prática, tá? E nós temos agora uma leva, não só de mulheres, mas de homens que estão trabalhando também para se tornarem pessoas mais equilibradas nisso, mais amadurecidas nesse tipo de energia, tá? Nós precisamos também desses homens novos para trazer esses exemplos extremamente necessários de masculinidade madura, não só de homens, mas de pessoas. Nós precisamos de pessoas que nos mostrem como é esta energia masculina madura, tá? Que nos dê esse exemplo. Isso falta muito. O que nós temos, infelizmente, na nossa sociedade capitalista, são exemplos de pessoas de energia masculina errada, energia masculina infantilizada, que ainda não amadureceu, que ainda está cru, que são exemplos que são péssimos, que na verdade nem deveriam ser exemplos, porque apesar que são exemplos do que não fazer, né? Essa é a verdade. Exemplo do que não fazer também é exemplo, mas falta ainda exemplos do que é o certo. Nós temos muitos exemplos do que é o errado e pouquíssimos exemplos do que é o certo. Por isso que é extremamente importante a gente trabalhar para ter esses exemplos de pessoas, sejam homens, mulheres, mas que tenham essas energias em equilíbrio e que possam, mais do que isso, transmitir isso para outras pessoas, para que outras pessoas também se equilibrem. Tá? Nós precisamos desse tipo de pessoas que têm essa energia masculina, feminina, devidamente trabalhada para servir de exemplo para as outras. Que sim, é possível eu ser uma pessoa que tem ambas as energias. Não é porque eu nasci de um jeito que eu vou ser assim. Não. Eu nasci de um jeito, mas
Não importa. Eu tenho as duas fontes de energia conosco. Não importa qual o gênero, qual a sua orientação. Nós temos as duas energias conosco. Não é porque eu sou homem que eu vou trabalhar só o lado masculino. Eu tenho. É bom, né? Não vou colocar obrigatoriamente, mas seria muito bom que fosse trabalhado o lado feminino. Muito importante. Porque do contrário, como eu falei, nós vamos ter somente exemplos de pessoas, exemplos errados de pessoas. Se eu, por exemplo, a sociedade patriarcal, vamos voltar lá na sociedade patriarcal, ela tem um quê de homens serem os líderes, certo? Porém, os homens sendo líderes, eles têm aquela gana de poder. E esse é um exemplo extremamente errado. Por quê? Porque eles trabalharam somente a energia masculina. Nós precisamos que esses homens também trabalhem a energia feminina. Assim como nós precisamos de mulheres que estão lá no poder, que trabalhem também a energia feminina. Porque muitas mulheres que estão no poder, elas conseguiram chegar no poder não por serem mulheres, mas porque elas trabalharam muito a energia masculina. Essa é que é a verdade. Porque, infelizmente, na sociedade patriarcal, muitas mulheres se esquecem de trabalhar o seu eu mulher. E ficam muito querendo competir com homens e trabalhando somente essa energia de competição, que é uma energia masculina. Trabalham tanto isso que muitas vezes ficam até mesmo mais vibrando nessa energia do que muitos homens até. E isso também é errado. Nós devemos sempre trabalhar o equilíbrio, e isso é extremamente importante, e eu não canso de falar. O equilíbrio dessas energias. Temos aqui um grande problema na sociedade, o Black Wolf 275 está falando, é que grandes figuras dão esse exemplo errado e reforçam essa visão antiga. Exatamente, Black Wolf. Exatamente. E infelizmente hoje a sociedade brasileira tem muito exemplo errado, reforçando cada vez mais que o errado... eu não consigo nem falar direito, mas vamos lá. Respira. A sociedade brasileira hoje, ela está muito envolvida nessa masculinidade infantil, tá? Competitiva, poder acima de tudo, não importa quantas pessoas eu vou pisar em cima, de quantas pessoas eu vou puxar o tapete. Isso é uma energia masculina infantil, que não foi trabalhada. É uma energia masculina, inclusive, prejudicial. Não só para as pessoas que estão ao redor, mas principalmente para a própria pessoa que está nessa vibração. Tá? Tudo possui o seu oposto. Vamos pegar então como, por exemplo, uma régua. Se eu vou muito para um lado dessa régua, eu saio do ponto de equilíbrio. Se eu vou muito para um lado, eu caio, eu tombo. Tá? Se eu vou muito para o outro lado, também caio, também tombo. Tá? O certo, então, sempre permanecer no equilíbrio. Tá? As pessoas vão muito, então, trabalham infelizmente muito a questão, como eu falei, sagrada, da energia masculina, que por conta da sociedade a qual a gente vive. Aí elas ficam nisso e isso causa tantos problemas, que as pessoas elas não conseguem aproveitar o que elas têm. Elas vão tanto para essa ponta dessa régua que elas uma hora ou outra caem. E quando cai de uma vez. Tá? Quanto mais alto a gente sobe, maior é a queda, né? Já diz o ditado popular. E isso prejudica, como eu falei, as pessoas que estão ao redor dela e ela mesma. Só que infelizmente, gente, ser humano ainda não está pronto para reconhecer os seus próprios erros. Tá? Então, quando a gente fala
que a energia da sociedade patriarcal é uma energia masculina infantil, as pessoas já pensam, então a resolução é trabalhar o feminino. Também é trabalhar o feminino, tá? Mas como eu falei, nós devemos trabalhar o masculino para quê? Para amadurecer essa energia. Se nós trabalharmos somente o oposto, essa energia vai continuar na sombra, vai continuar uma energia infantil. E o que adianta trabalhar a energia feminina sem trabalhar o masculino? Nós vamos ter pessoas tão radicais quanto aquelas pessoas que estão naquela energia infantil lá atrás. Vocês estão conseguindo entender? Se nós trabalharmos uma única energia, essa energia ela não vai ser amadurecida. Se nós trabalharmos somente a energia feminina, ela vai ficar tão radical quanto a energia masculina da sociedade patriarcal. Nós vamos ter então duas energias completamente opostas e infantis e imaturas. Nós devemos trabalhar essas duas energias juntas, para que as duas amadureçam, para que assim a sociedade amadureça. E como eu falei, sim, eu, Prata, eu estou vendo isso, sim, eu sou positivo, sim. Vai demorar alguns anos? Vai, mas nós estamos caminhando, sim, para esse ponto de equilíbrio, para esse ponto de amadurecimento, tá? Mas para isso, nós precisamos de bons exemplos. Começa comigo, começa com vocês, começa com seus amigos, com seus pais, com seus filhos, com todo mundo que está ao redor. Vamos pegar um pouco a questão das amizades masculinas, tá? Uma coisa que acontecia um pouco atrás, e não é muito tempo não, há uns 20, 30 anos, era a questão de tipo, eu preciso fazer parte do grupinho, eu preciso fazer parte daquele grupinho, porque se eu não fizer parte, eu sou rejeitado e eu vou apanhar, vou ser excluído e eu não quero. Não quero ser o diferente. Eu preciso ser o igual. E esses grupos masculinos que tinham antigamente, essas muitas amizades que tinham, muitas vezes os homens influenciavam outros homens de forma negativa. Exemplo, se 30, 40 anos atrás, não muito tempo não, se eu tinha um amigo que chegava na rua e desmerecia uma mulher, tá? O cara é meu amigo, eu vou apoiar, eu vou fazer o que ele faz junto. Ou seja, uma influência negativa. Hoje já está um pouco diferente. Pelo menos entre os homens que eu mais convivo, o que acontece se alguém está do lado, está perto, seu amigo, e ele desmerece alguém, alguma pessoa, alguma mulher, eu chego para ele, eu viro e falo, pô, você está errado, calma lá, você conhece? Não conhece? Então por que você está fazendo isso? Por que você está agindo dessa forma? Tá? E isso está acontecendo cada vez mais. Os exemplos negativos que a gente tinha antigamente entre os grupos masculinos, eles não estão dominando tanto, tá? Porém, eu falo, isso ainda é extremamente difícil de acontecer, mas está acontecendo cada vez mais. Se você conhece alguém que está desmerecendo alguma outra pessoa, não importa o que, se é condição social, raça, gênero, orientação sexual, não importa. Ninguém merece ser desmerecido. Tá? Somos todos seres humanos, somos todos iguais. Tá? Então, se vocês verem algum amigo de vocês, algum colega, fazendo pouco, fazendo chacota, mesmo que pelas costas, obrigação nossa chegar e falar, não é por nada, você está errado. E eu já fiz isso muitas vezes. Adiantou? Devo dizer que não. Muitas vezes não adianta.
mas eu bato o pé e continuo até hoje. Não é uma pessoa que eu não consegui mudar a cabeça, 2, 3 pessoas que eu não consegui mudar a cabeça que vai me fazer desistir. Enquanto eu ver esse tipo de atitude, eu vou lutar pela igualdade. Eu vou brigar e eu já puxei várias pessoas de canto, conversei, não adiantou nada. A pessoa continuou tendo as mesmas atitudes inconcebíveis. Aí eu briguei com essa pessoa. Primeiro aquela coisa, né? A gente puxa a orelha de canto. A gente puxa a orelha na frente de todo mundo. Aí a gente começa a brigar um pouco mais alto. A pessoa vai mudar? Na minha frente, quando eu estava presente, pelo menos ela disfarçava. Apesar de eu saber que a pessoa em si não tinha mudado, as pessoas, aliás, não tinham mudado, pelo menos na minha frente, elas se respeitavam um pouco mais. Tá? E isso é uma obrigação de todos. Se você quer ser respeitado, você também tem que respeitar. Por isso que eu falo, eu puxava a pessoa primeiro de canto para conversar. Eu não vou expor a pessoa perante todo mundo, assim como eu não gostaria de ser exposto. Mas se é recorrente, aí a gente começa a ter outras atitudes. Né? E o que isso tem a ver com o Sagrado Equilíbrio? Tem a ver exatamente com isso. Trabalhar pela igualdade, trabalhar pelo equilíbrio. Se você está vendo alguma atitude radical, veja o que você pode fazer para mudar. Muitas vezes podemos até nos prejudicar, mas devemos tomar cuidado, tá? Se é só se vamos nos prejudicar a nível que não vai causar nenhum tipo de malefício ao nosso corpo físico, por exemplo, beleza. Mas muitas vezes a gente sabe que a gente pode sair apanhando também. Essa que é a verdade, né? Vamos ver aqui. Também tem que chamar a atenção de pessoas que fazem isso nos grupinhos fechados só com homens. Sim, exatamente. Como eu falei, muitos grupos de amizades masculinas estão mudando. Eu sei de muitos amigos meus que têm essa atitude, que têm outras amizades e que estão fazendo esse tipo de coisa. Tá? Bom, eu queria saber se vocês têm mais alguma dúvida com relação a isso. Essa live eu pretendo deixar ela gravada aqui. Depois eu vou ver se eu posto ela mais para frente. Mas porque é muito importante isso, a gente trabalhar e divulgar essa questão do equilíbrio masculino e feminino, o equilíbrio do yin e yang, tá? Porque a gente precisa amadurecer a sociedade. Para isso, nós precisamos nos trabalhar, nos amadurecer primeiro, tá? E uma das coisas, volto a falar, é estudar, entender as origens dessas energias, tá? Por isso, dia 19 agora de maio, curso Origem do Sagrado Masculino, lá na Casa de Bruxa. É um curso rapidinho, são 4 aulas apenas, de 2 horas cada, para a gente entender da onde que vem essas energias, da onde que vem esse trabalho de feminino, de masculino, tá? E como nós podemos trabalhar e beneficiar não só nós, mas a sociedade, tá? Dia 19 de maio, Casa de Bruxa, curso Origem do Sagrado Equilíbrio, tá? Então, para finalizar essa live, fechar aqui, eu espero que vocês, quando falarem de equilíbrio para vocês, quando vocês ouvirem a questão de equilíbrio, lembrem-se, nós precisamos equilibrar o nosso yin e o nosso yang, além dos nossos chakras, claro, e dos nossos 4 elementos, óbvio, tá? Então, equilíbrio não é só chakras, equilíbrio não é só os 4 elementos, equilíbrio são as energias opostas que nós todos temos, independente de orientação sexual, de sexo, de gênero, todos nós temos as mesmas energias
E todos nós precisamos trabalhar essas energias para sermos seres humanos melhores. E quem sabe assim, de pouco em pouco, eu sei, eu posso viver numa utopia. Mas eu sei, nós vivemos na sociedade, seres humanos não são fáceis, são complicados, mas de pouco em pouco, gente, a gente trabalhando, a gente nos trabalhando a quem está ao nosso redor, a gente consegue sim alcançar o equilíbrio. Com o equilíbrio vem o respeito, vem a igualdade, vem a equidade, tá? Que é diferente de igualdade, tá? Vem a questão de melhora na sociedade, vem a questão da tolerância, uma sociedade mais tolerante, uma sociedade mais empática, que pensa nos outros, que se importa, que trabalha mais em conjunto, tá? Tudo isso a gente precisa começar conosco, tá? Porque se a gente não tiver bem equilibrado, não adianta a gente querer cobrar da sociedade que seja uma sociedade equilibrada. Se a gente quer que chegue num ponto onde as pessoas vejam os outros como seres humanos e não como pessoa de determinada raça, ou determinado gênero, ou determinada classe social, mas sim como pessoas, como todos somos, nós devemos começar por a gente. Porque somos seres humanos. Não importa a classe social, não importa a raça, não importa gênero, não importa a orientação sexual. Nada disso importa. Somos seres humanos iguais. Nós devemos tratar os outros de forma igual, com respeito, com empatia. Infelizmente, não é o que acontece hoje em dia, eu sei. Mas eu vejo uma melhora na sociedade. Menor que seja, mas eu vejo essa melhora a cada dia. Então, gente, é isso que eu tinha para passar. Vamos nos trabalhar para trabalhar a sociedade, para chegar nesta sociedade onde as pessoas sejam vistas como pessoas, como seres humanos iguais. Ok? Então é isso, gente. Gratidão aí. Essa foi a minha primeira live. Para quem ainda não, para quem entrou depois na live e ainda não me conhece, eu sou o Mago Prata, tá? Iniciado na bruxaria natural, nas runas, na magia dos dragões, entre outras coisas, tá? Sou terapeuta também. E essa live vai ficar gravada, espero eu, é minha primeira live, eu ainda estou aprendendo as coisas, mas em breve eu vou fazer outras lives também com outros assuntos, e se vocês quiserem colaborar, mandem os assuntos que vocês queiram falar um pouquinho, discutir para mim, tá? É isso aí, gente. Um bom domingo, uma ótima semana e até mais. Espera aí que eu não sei aqui agora o que eu tenho que fazer. Ai, ai. Aqui?